Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Quero lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade, cujo programa se encontra na minha página www.olavodecarvalho.org. Também lembrar a vocês que no curso de inglês para estudantes de filosofia da professora Margarita Noyes eles vão começar a estudar um excelente artigo de Vijan Guroyan, Awakening the Moral Imagination, Teaching Virtues Through Fairy Tales, despertando a imaginação moral, ensinando as virtudes através dos contos de fadas. Isso começará na próxima terça-feira, no site www.margaritalol.com. Quero pedir de novo a vocês que assinem a petição em favor do Padre Paulo Ricardo, que está sendo vítima de uma grossa sacanagem. Agora não preciso mais dar aquele link todo complicado, porque você tem link para isso na minha página, www.olavodecarvalho.org, e também no site do Mídia Sem Máscara. E também para aqueles que quiserem, que vão até a página da www.averdadesufocada.com e deem o seu apoio ao Manifesto dos Militares, o que não significa que você tem que concordar com o conteúdo do manifesto. Apenas tem que defender o direito dos militares da reserva de expressar as suas opiniões sobre o que quer que seja, direito que está consagrado em lei e que está sendo negado pelo governo federal. Muito bem, aqui o Júlio Severo pede que eu dê uma opinião sobre este caso da Igreja Ortodoxa Russa, que quer proibir nacionalmente, proibir na Rússia inteira a propaganda gaysista para menores de idade. É claro que isso está certo e não tem ninguém que possa ser contra. Tá certo? Eu acho que qualquer propaganda sexual dirigida a menores de idade é uma sacanagem. E é um crime. É uma exploração sexual do menor de idade, evidentemente. Quanto mais você faz propaganda sexual para ele, você está induzindo a uma prática e tornando virtualmente uma vítima fácil de pedófilos, tá certo? Então é claro que isso tem que ser proibido, não só na Rússia como no mundo inteiro. Não é propaganda gaysista, qualquer propaganda sexual, meu Deus do céu. Quer dizer, esse uso e abuso, né, sexual das crianças já virou um negócio assim, instituição mundial. Né? E não é o caso de você perguntar onde isso vai parar. Fala, não, isso não vai parar. Isso vai piorar cada vez mais, Então, em princípio, essa medida está inteiramente certa. Agora, há o seguinte problema. O esquema de poder que atualmente governa a Rússia, ele está delineado nos planos do professor Alexandre Dugin, tá certo? Com o qual eu tive um debate meses atrás, debate o qual será brevemente publicado em livro integralmente pela Vide Editorial de Campinas. Então, se vocês acompanharem aquele debate, você vai ver que os planos, a estratégia global da Rússia é uma coisa de uma complexidade enorme. A ideia básica se originou no que eles chamavam antigamente nacional-bolchevismo. Agora não é mais nacional-bolchevismo, agora já chamam de esquema eurasiano, que é uma coisa um pouco diferente. Mas a ideia, entre outros aspectos, é fazer uma aliança entre tudo o que no mundo possa ser anti-americano e anti-israelense. Então isso inclui comunistas, nazistas, radicais islâmicos, extremistas de direita e de esquerda, tudo que possa haver no mundo, tá certo? Diante americano. E usando, vamos dizer, um discurso ao mesmo tempo revolucionário e tradicionalista, quer dizer, fundindo certos símbolos do pensamento tradicionalista, por exemplo, René Guénon, Júlio Zévola, etc., com a linguagem dos revolucionários comunistas. É uma coisa muito bem feita, tá, né? E da qual não pode resultar absolutamente nada de bom. Tá certo? Quer dizer, o próprio governo Putin é um exemplo. Por exemplo, o Putin diz que oferece
asilo e proteção às pessoas que forem perseguidas no mundo por motivo religioso. Então seria ótimo se ele parasse de perseguir primeiro a igreja, parar de perseguir a Igreja Católica dentro da Rússia. Então você vê que esta oferta de proteção, né, é mais ou menos como aquela que Stalin oferecia aos exilados russos, quer dizer, os caras que saíram correndo da Rússia, né, durante a Revolução, que Stalin chamou de volta. E os caras chegavam lá e eles matavam. É uma coisa mais ou menos desse tipo, quer dizer, já é tradicional na Rússia. E, em segundo lugar, você precisa ver que esse apelo religioso do governo russo é uma das artimanhas mais perversas que alguém já concebeu ao longo de toda a história humana. Inclusive porque, eu acho que eu já mencionei isso aqui, quando o Papa João Paulo II, em vez de fazer a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria, como havia sido solicitado por Nossa Senhora em Fátima, ele fez uma vaga consagração do mundo. Tá certo? Ele sozinho, inclusive porque a Nossa Senhora tinha pedido que reunisse todos os bispos do mundo para fazer a consagração da Rússia, ele sozinho fez lá uma tal de consagração do mundo a Nossa Senhora, uma coisa que absolutamente não quer dizer nada, né? Imediatamente, o governo russo aproveitou isso como arma de propaganda para dizer, pronto, a Rússia está agora consagrada ao Sagrado Coração de Maria e, portanto, a Rússia agora é o porta-voz de Nossa Senhora no mundo. Para quem não vê que isso é uma empulhação, tá certo? É uma fraude religiosa monstruosa, né? E que governo honesto vai se meter com uma coisa dessa? Então, a ideia de você apelar a toda a população conservadora que está descontente, que está chocada com os rumos do mundo, tá certo? Faz parte integrante da estratégia russa. Mas é para usar toda esta gente para fortalecer o poderio do esquema eurasiano, que é basicamente Rússia, China e radicais islâmicos. Então, não podemos nos opor a essa medida, ao conteúdo dela, mas devemos tomar extremo cuidado para que o apoio que nós dermos a isso não possa ser usado, tá certo, para fortalecer o esquema que é o autor da proposta. Tá certo? Mas isso aí, olha, pessoas que tomam posições em política, que opinam em política, baseadas assim, em preceitos morais anteriores, sempre erram. Porque se você tem certos princípios morais, você pensa que o inimigo não conhece os seus princípios morais? E não sabe a que você é sensível? E não sabe apertar o botão para despertar a reação certa que ele quer de você? E falar, meu Deus do céu. Vocês têm que lembrar o seguinte, Santo Tomás de Aquino dizia que uma ação boa é aquela que é boa nas suas finalidades, nos seus meios de execução, tá certo? E no seu resultado. Então, para aderir uma coisa, você precisa ver tudo isto, tá certo? Então, quais serão, por exemplo, os meios de execução, né, disto aqui? E quem que está puxando as cordas por trás? Quem que está manejando a coisa por trás? Tá certo? O simples fato de ser a Igreja Ortodoxa Russa já torna a coisa suspeita, porque a Igreja Ortodoxa Russa e o governo russo são exatamente a mesma coisa. E o governo russo é a própria máfia russa. Então vocês tomem cuidado com isso, gente. Não vão se entusiasmando, né? Então, o camarada que pertence, vamos dizer, a uma corrente, uma minoritária, que está sendo sacrificada, perseguida, humilhada, etc., ele quer se apegar a qualquer esperança. Então vem um espertalhão e acena com um negócio que ele gosta, diz, olha, aqui nós vamos proibir a propaganda gaysista para crianças. Ora, nós todos estamos chocados de ver propaganda gaysista e sexualista em geral, né, usando e abusando da inocência infantil. Nós estamos cansados disso, então, evidentemente, nós vamos aderir. Só que quem nós estamos fortalecendo com isso? Então é preciso tomar cuidado. Ver, no mesmo sentido, nós temos que analisar este movimento contra o tal do Joseph Kony em Uganda. Joseph Kony é um guerrilheiro, é o chefe do grupo guerrilheiro, tá certo? Né, que diz que quer instaurar no mundo o reino do Velho Testamento, o reino bíblico. Então, para adiantar o expediente, ele já tem 27 esposas, tá certo? Vê que o cara, né, ele não é só na teoria, ele está lá
na prática, ele e o rei Salomão. Tá? Então, o sujeito é um maluco completo e ele usa muitas crianças, ele sequestra crianças, aliás, como todos os movimentos guerrilheiros fazem, sequestra crianças e as treina para integrar no seu movimento guerrilheiro. Então apareceu uma campanha internacional com ares humanitários, salvemos as crianças de Uganda, etc, etc, e incentivando o governo americano a mandar a tropa para lá. Quando você vai ver o negócio, bom, começou a aparecer também cidadãos ugandenses que, por sua conta própria, sem ser financiado por ninguém, sem ser dirigido por ninguém, apareceu no YouTube dando testemunhos. Testemunho número 1. O Joseph Kony está fora de Uganda, está no Congo, vai fazer 6 anos. Então como é que você vai mandar a tropa para Uganda para pegar um sujeito que não está lá? Segundo, também faz 6 anos que o Joseph Kony não faz porra nenhuma. Não ataca nada. Então o perigo naquela região certamente não vem desse cara. Então você vê, peraí, aí tem coisa por trás. Quando você vai ver quem está financiando a campanha, George Soros. Então o George Soros, evidentemente, quer usar as tropas americanas para ir lá ocupar regiões petrolíferas e aproveitar, quebrar a espinha dorsal de Uganda, quebrar a soberania nacional de Uganda. Só que tem o seguinte, Uganda é um país católico, governado por católicos. É um país, é o único país no mundo que conseguiu vencer a epidemia da AIDS. Não é manter sob controle, conseguiu vencer. Na base do quê? Da propaganda de trepe com menos gente. Pega a sua mulher, leva para sua casa e não enche o saco. Que é, evidentemente, a solução mais rápida e fácil do problema. Então, o mundo inteiro está revoltado com Uganda. E querem acabar com o país. Então, é isso. Você pensa que estava salvando criancinha? Não, você está fudendo com uma nação independente, uma nação honrada, uma nação que todo mundo deveria tirar o chapéu para Uganda. Tá entendendo? Então, vocês viram lá, por exemplo, tem vários desses. Depois que surgiu a campanha, apareceram várias gravações, de cidadãos ugandeses contando a coisa. E você vê que é claro que é uma farsa. Olha, bom, vocês põem Kony, K-O-N-Y, 2012, 2012, vídeo is misleading. Quer dizer, o vídeo do Kony 2002 é enganador. Põe esse título e vai aparecer um monte de gravações, de pessoas simples, homens e mulheres que dizem, olha, que negócio de Kony? O Kony não está criando problema nenhum, ele não está nem aqui, o que vocês estão mandando tropa para pegar um cara que já foi embora há 6 anos? Então, você não pode, ninguém pode aderir a movimento nenhum em nome de um valor abstrato. Quando é que vocês vão aprender isso, gente? Agora, esse pessoal, sobretudo o pessoal religioso, religiosos e liberais e muitos conservadores também, são pessoas teóricas, eles gostam de doutrinas, valores abstratos, como o pessoal dos direitos humanos. Então, você ouve o nome de um valor que você aprecia, o seu coração já começa a bater mais rápido, você se sente emocionado e já quer aderir. Vocês são umas bestas quadradas, porra! Política não é assim. Política não é a respeito de valores. Política é a respeito de poder. Quando é que vocês vão entender isso? Então, quando você adere a um valor abstrato, não é o valor abstrato que você está promovendo. Você não pode colocar um valor abstrato na presidência de uma nação. Você coloca uma pessoa, um grupo de pessoas. A política é a respeito de pessoas e não de ideias e valores. Quando é que vocês vão entender isto? Outro dia eu estava lendo lá no meu querido amigo Reinaldo Azevedo. Aqui nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideias, etc, etc. Bom, é assim que a gente perde a briga. Fica na sua discussão de valores. Os caras deixam até você ganhar a discussão abstrata. Porque o que eles não querem, o que eles querem não é ganhar uma discussão, o que eles querem é ganhar poder. E o poder é uma questão de pessoas. Por exemplo, veja agora, o Procurador-Geral da República diz que o Zé Dirceu pode ser condenado até 111 anos de cana pelo mensalão. Diz que o mensalão foi a maior conspiração contra a presidente da República, o Estado brasileiro. E de fato foi.
Porque eu lembro do Zé Dirceu, olha que coisa, como essa gente funciona. No tempo daquelas CPIs da década de 90, bastava aparecer, né, uma empreiteira que deu uma propina, né, para um vereador, né? Então já subia o Zé Dirceu ali na tribuna da Câmara e dizia: é um Estado dentro do Estado, né? É uma conspiração. Enquanto ele falava essas bobagens, eles mesmo, PT, já estavam montando o Estado dentro do Estado, que mais tarde viria a se chamar mensalão. Né? Devia chamar o pirocão, porque é para enrabar a nação. Tá certo? Então, o cara fez isso. Agora, é uma luta de ideias, meu filho. Hã? Quer dizer, como é que você vai derrubar o mensalão na base das ideias? Não, você tem que pegar as pessoas e tirá-las dos seus cargos e botar na cadeia. Pessoas fisicamente, tá entendendo? Você pega o sujeito daqui e põe lá. Política se faz assim, é com pessoas. Então nós temos que parar com essa hipocrisia de dizer: estamos combatendo ideias. Eu não estou combatendo ideia com isso. Esse pessoal não tem ideia. Você acha que o Zé Dirceu tem alguma ideia, porra? Hã? E você acha que o Putin tem alguma ideia? Não, o Putin comprou o esquema do Dugin porque é conveniente para o poder nacional russo e para o poder pessoal dele e da curriola dele. É? Se amanhã ou depois esse esquema não funcionar, ele troca de esquema. Agora, ele, por exemplo, ele acha que é vantajoso ganhar a opinião conservadora mundial. Por quê? Porque ela está sem porta-voz. É? Você vê, por exemplo, no Brasil a maioria é conservadora. Tem um partido conservador? Não. Tem 2 ou 3 políticos conservadores, né, aos quais ninguém presta atenção. Então, como a maioria conservadora em toda parte ou não tem porta-voz, ou não tem porta-voz adequados, como é o caso nos Estados Unidos, aqui tem bastante porta-voz, mas não tem nenhum adequado. Então ele diz: opa, essa turma toda está sem um representante. Então quem vai aparecer como gostosão? Eu, Vladimir Putin, serei o restaurador da moralidade e do cristianismo no universo. E todo mundo sai batendo palma. E Júlio Severo, Matthew Hoffman, todo mundo achando lindo. É? Preste bem atenção, quer um conselho? Em política, nunca tome partido de nada com base em valores ou ideias. Não é disto que se trata em política. Vou repetir uma coisa assim: política se trata de poder. Poder significa a capacidade que um sujeito tem de determinar as ações dos outros, de fazer os outros fazerem o que ele quer. Tá certo? Seja por manipulação, seja por ameaça, seja por propina, seja por qualquer meio. Né? Então, a política trata de pessoas e de meios, nunca de valores e fins. Nunca! O que trata de valores e fins é a religião, é a filosofia. Somos nós, intelectuais, nós, os trouxas, que ficamos discutindo lá, enquanto isso os caras vêm com uma piroca deste tamanho e põem no nosso cu. Né? E eu já falei para você, eu mesmo, quantas vezes já não tive essa experiência? Eu ganho a discussão com um cara, mas ele ganha a verba estatal. Eu não ganhei verba estatal nenhuma, nem quero. Se você quer saber, eu estou aposentado faz 15 anos, nunca vou buscar o dinheiro da aposentadoria, porque dinheiro do governo não quero nem merecido, quanto mais imerecido. Agora, esse pessoal vive disso. É? Eles são, para usar a expressão do Gilberto Amado, são colecionadores vorazes de subsídios. É? Então é isso que eles querem. Ah, eu perdi a discussão com o Olavo, não tem importância, eu vou lá no ministério, pego um pouco de dinheiro, o Olavo fica na merda e eu fico aqui gostosão. É? Então, só acontece o seguinte: eu sei disso, e eu sei que eu não sou político, tá certo? E eu sei que eu não estou competindo com eles na mesma esfera, só que eu não sou trouxa, tá certo? De jogar com eles um jogo no qual eu só posso perder. É? Então é o seguinte: eu aqui não denuncio ideias, denuncio pessoas e atos. É? Por exemplo, você combater o crime. Como é que você pode combater o crime sem combater o criminoso? Me explica. Daí vem todo mundo aquela conversa: ah, nós temos que odiar o pecado e não o pecador. Odiar, mas não é castigar. Hein? Como é que você vai castigar o pecado sem castigar o pecador? Como é que você vai castigar o crime sem castigar o criminoso? Me explica como é que faz isso, porra, porque isso é mágica. Hein? Então não se trata de combater. Então é a mesma coisa: um sujeito assaltar você, a sua casa,
né? Matar sua família, estuprar sua mulher, suas filhas, e você diz, não, vamos sentar aqui e discutir a nossa interpretação do Código Penal. E você vai ganhar discussão de ideias com o cara. Vocês estão fazendo isso, porra. Então, ó aqui, ô Júlio, eu quero você muito bem, você é muito boa pessoa. Larga de ser trouxa, vai acreditar em Vladimir Putin, porra, pelo amor de Deus. Methel Hoffman, excelente pessoa. Né? Então, aceitem a proposta em si, mas advertindo que tem um jogo de poder por trás, com o qual vocês não compactuam. É muito simples. Vamos ver um cara aí dizendo, olha, eu sou contra estuprar criancinhas de 3 anos. Eu sou contra você matar sua mãezinha. Fala, também sou contra. Claro, mas precisa ver por que você está falando isso, onde é que você quer chegar com isso e qual é a vantagem que você tá, política que você está querendo tirar disso aí. Né? Mas parece o seguinte, o brasileiro é um povo que viveu na pindaíba durante tanto tempo que ele só concebe malícia quando tem dinheiro envolvido. Por exemplo, no tempo da discussão do Foro de São Paulo, né, todo mundo só queria saber se não existe uma cumplicidade financeira, se o PT não está levando dinheiro das Farc, então não tem problema. Mas quem disse que o PT está atrás de dinheiro, porra? O PT está atrás de poder. Quem tem poder não precisa de dinheiro. Eu conheci um sujeito, eu não vou dar nem o nome, não quero lembrar essa figura. Era um desses pseudo-guru que enganava todo mundo. E ele estava sempre no hotel de 5 estrelas, andando de Rolls Royce, não tinha uma moeda no bolso. Nunca! E ele dizia assim, eu não preciso de dinheiro, eu tenho pessoas na minha carteira. Outra coisa que eu vou lembrar para vocês. Vocês devem se lembrar da figura do ex-presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um pobretão, era um professor de português do Mato Grosso, que de repente subiu na política. Então um dia num comício perguntaram para ele, doutor Jânio Quadros, como é que o senhor conseguiu dinheiro para toda esta campanha? Né? O senhor tem que nos explicar isso aí. O Jânio pensou um pouquinho, enfiou a mão dentro do bolso, como que estivesse procurando um cigarro, e disse, o senhor tem um cigarro, por favor? Apareceu 20 pessoas oferecendo um maço de cigarro. Ele disse, foi assim. É assim que as coisas funcionam, meu filho. Você acha que Stalin precisa ter dinheiro no bolso? Ou Hitler? Vocês estão loucos. O poder, olha, note bem, o poder é substancialmente o poder de matar. A forma mais simples e elementar do poder é o poder de matar. Quem tem o poder de matar não precisa de dinheiro. Quando é que vocês vão aprender isto? Quando você é assaltado na rua, o assaltante é sempre mais pobre do que você. Com a diferença seguinte, ele está armado e você está desarmado. É esta a diferença. Então, também eu assisti um filme que eu já esqueci o nome, um filme com Robert Stack. O sujeito era um malandro, um picareta americano, solto, lá em Tóquio. Né? Então, de vez em quando, quando ele ficava sem dinheiro, ele entrava num bar, chamava o gerente, dava 3 porradas no gerente e falava, me dá $20. O cara, $20 por quê? Para proteção. Proteção contra quê? Contra pessoas como eu. É assim que o negócio funciona, porra. Então, no Brasil, se não tem questão de dinheiro envolvido, eles acham que não tem malícia nenhuma. Neste mundo mesmo, existem bens que são infinitamente superiores ao dinheiro. O dinheiro é um fetiche de classe média e de pobre. Pobre acha que o dinheiro pode tudo. Fala, não, meu filho, que pode tudo é as armas, é o poder de matar. Você está entendendo? Claro que a arma às vezes custa dinheiro, mas não custa tanto, não. Você está entendendo? Você, para intimidar uma nação inteira, quantas pessoas armadas você precisa ter? Olha, você com 200 guardas armados, você põe uma nação de joelho. Muito bem. Agora, aqui essa semana aconteceram coisas de uma importância fora do comum. Primeiro, a CBS, que é uma rede nacional de televisão, fez uma reportagem inteira, muito correta, muito isenta, contando tudo sobre o comitê de investigação do xerife Joe Arpaio, que comprovou que os documentos do Obama são falsos, a certidão de nascimento e o certificado de alistamento militar. É um negócio extraordinário, porque de início houve um bloqueio total. Não era para falar do negócio.
Daí o chefe do comitê de investigação, que é um investigador aposentado, chamado Michael Zullo, quem fez a investigação não foi o xerife Joe Arpaio, ele pediu voluntários, os voluntários se apresentaram, tá certo? E esse cidadão Michael Zullo conduziu as investigações. Então, o Michael Zullo disse que vários repórteres contaram para ele que tinham recebido ameaças de morte, demissão, processo, investigação pelo FBI e tal, se noticiassem a coisa. Então, está explicado como é que o governo conseguiu abafar esse negócio da investigação do Joe Arpaio. Só que sim, agora furou, apareceu na CBS, agora é a mancha de batom na cueca. Pior, o negócio da CBS apareceu por quê? Apareceu 3 dias depois de o Pravda, russo, jornal oficial russo, ter denunciado a conspiração do silêncio da mídia americana. Você vê que coisa, antigamente era o Pravda que escondia, a mídia americana que revelava. Agora inverteu. A mídia americana esconde e o Pravda estoura o balão. Não é uma maravilha? Veja até que ponto chegou o controle da mídia nos Estados Unidos que o Pravda tem que vir dar uma lição de jornalismo para esses filhos das putas. Né? Então, para vocês verem o negócio, olha aqui, presta atenção, vejam isto aqui, tá claro aí na tela? Tá vendo o carimbo? Veja este carimbo, que é o carimbo autêntico da remessa de uma coisa pelo correio, e aqui o carimbo do certificado de alistamento militar do Obama. Veja, aqui tem 4 números, né, 1980, aqui só tem o 80. E veja como o 80 está encostadinho na linha aqui, né, tem uma distância muito maior. É claro que isto foi falsificado. O que o sujeito fez? Veja, o Obama, ele não tinha certificado de alistamento militar. Né, que não é bem um certificado de alistamento, é diferente. É um documento pelo qual o cara simplesmente se coloca à disposição das Forças Armadas se for convocado. Então, como os documentos do Obama estavam todos furados, estava faltando coisa pra caramba, em 2008, quando ele se lançou candidato presidencial, algum assessor deve ter soprado para ele, o presidente precisa arrumar um certificado militar aí e tal. O Obama assinou um em 2008 e carimbou como se tivesse mandado em 1980. Então, isso quer dizer, ele assinou em 1980 um documento que só viria a ser impresso em 2008. Quer dizer, 28 anos antes de antecedência, uma volta completa do planeta Saturno. Então, é claro que é uma fraude documental gravíssima, suficiente para botar o cara na cadeia. Para fazer isso, como é que ele fez? Ele simplesmente pegou um carimbo velho do correio, que alguém arrumou para ele, cortou a borrachinha onde estava 2008 e inverteu, põe de cabeça para baixo e carimbou com aquilo, ficou 80, não tem o 1900. Está na cara que foi isto. Não tem outra explicação este negócio. Então, como não dá para esconder mais isso, então até a CBS acabou cedendo e fez uma reportagem muito isenta, muito honesta. Eles só cometeram um pequeno engano. Eles dizem que esse carimbo está na certidão de nascimento. Não está. Esse carimbo está no certificado de alistamento militar. A certidão de nascimento também é falsa. Ali, como é, a mancha de batom na cueca. Não tem como alegar que é autêntica. Então, pior ainda, na mesma semana, aconteceu que tem uma comissão da Câmara dos Deputados que chamou lá o secretário da Defesa, Leon Panetta, para explicar esses planos guerreiros aí do governo Obama. E o Panetta disse o seguinte: antes de atacar, nós vamos consultar as entidades internacionais, a ONU e a OTAN, para obter a base legal para a ação militar. Daí o presidente da comissão, um deputado chamado Walter Jones, disse: opa, peraí. A esses organismos internacionais ou a outras nações, você pede apoio. A base legal você tem que pedir ao Congresso, porque a nossa Constituição diz que, exceto no caso de um ataque atual ou iminente, direto à nação, o presidente não pode declarar guerra sem autorização do Congresso. Sempre foi assim. Você lembra que o Bush invadiu o Iraque, foi um osso, teve até esperar a autorização do Congresso.
O presidente pode estar louco para fazer uma guerra, mas ele tem que sentar e esperar até o Congresso acabar de discutir o negócio. Sempre foi assim. Né? E o Panetta, então, quanto mais o Walter Jones perguntava, mais o Panetta pulava fora, dizendo, não, nós temos que procurar a base legal. E o Walter Jones insistia, falando, a quem você vai pedir a base legal? A ONU? A OTAN? Não, você tem que pedir ao Congresso. Então ficou claríssimo que estava havendo uma operação de transferência de soberania, como eu já expliquei milhares de vezes. O pessoal globalista, eles estão quebrando a soberania de todas as nações, principalmente dos Estados Unidos. Está vendo aí os nacionalistas brasileiros que acham que a destruição das soberanias é uma operação para aumentar o poder dos Estados Unidos? É o contrário, porra. A primeira vítima da quebra das soberanias são as grandes nações. A Europa já está de joelho. A Europa já, os organismos internacionais fazem o que quiserem lá. Então agora tem que quebrar de duas nações que faltam, Estados Unidos e Israel. Então, esses aí são a pedra no sapato dos globalistas. Então, ao mesmo tempo, você vê que eles quebram a soberania das nações, a capacidade que elas têm de atuar internacionalmente, eles aumentam o poder do governo sobre suas próprias populações. Eles estão fazendo isso em todo lugar. No Brasil vocês veem isso toda semana. Quanto mais subserviente o Brasil se torna aos organismos internacionais, mais aumenta também o poder interno do governo sobre sua própria população. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Mas acontece então que o presidente da comissão lá, o Walter Jones, eu estou perplexo, eu nunca esperei ouvir alguém dizer uma coisa dessas. E imediatamente ele entrou na Câmara dos Representantes com um pedido para que o Obama seja notificado oficialmente, será a resolução número 107 do Congresso, para que o Obama seja notificado de que se ele fizer isto, se ele declarar uma guerra, pedindo autorização a organismos internacionais, em vez de pedir ao Congresso, passando por cima do Congresso, ele terá cometido uma infração criminosa de alta traição e sofrerá impeachment. Então, você vê, o negócio está brabíssimo. Por quê? O Obama está muito mal nas pesquisas. Ninguém mais quer votar no Obama. Eles votam como votam até Luiz Inácio Satanás da Silva, serve. Serve até o Mitt Romney. O Mitt Romney com aquela cara de gostosão, de croupier de cassino que ele tem. Eu vejo o Mitt Romney, eu já vejo ele com aquele colete tudo bordado, assim, de croupier de cassino. Até o Mitt Romney serve. E aqui, evidentemente, se o candidato for Obama, todo mundo vai ter que votar no Romney. Como diz, toma o engove e vote no Romney. Como eu, muitas vezes, tomei engove para votar em Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Então, na teoria do menos mal. Aqui, as eleições no mundo inteiro estão assim. Tem o mal e tem o menos mal. Muito bem. Então, o Obama está mal nas pesquisas. Ao mesmo tempo, vamos dizer, a revolta popular contra esse esquema de saúde dele está crescendo, porque o negócio vai custar 1 trilhão e não sei quanto, tá certo? Vai tirar o direito de assistência de um bando de gente, inclusive velhinhas, cancerosos, etc, etc. Também o pessoal está assustadíssimo com os cortes militares dele, porque o Obama ele fez um monte de cortes no orçamento que vai para as tropas que estão em combate, estão lá levando tiro. Mas ele não quer demitir ninguém dos funcionários civis das Forças Armadas que estão em Washington. Então, pau no cu do soldado, mas a burocracia não. A burocracia é a queridinha, a menina dos olhos do Obama. Todo mundo está vendo isso, está entendendo? E nessa altura, o idiota ainda está arrumando uma briga muito feia com o Congresso, porque isso que ele fez é humilhar o Congresso. O Panetta chegou a dizer o seguinte: olha, nós vamos lá falar com os nossos aliados internacionais e pedir que eles nos deem uma base legal para a ação. E se tiver a base legal, daí a gente vem aqui e informa o Congresso. Quer dizer que nós vamos ser informados apenas? É um negócio de louco. Quer dizer, é claro que o sujeito está implantando uma ditadura aqui,
com o negócio do Defense Authorization Act. Outra coisa, pior, na mesma semana. O diretor da CIA, agora esqueci o nome do filho da puta, estou ficando velho, tem importância. Também foi no Congresso e os deputados perguntaram: escuta, esse Defense Authorization Act autoriza vocês a matarem cidadãos americanos no exterior ou também autoriza a matar aqui dentro? O cara não respondeu nem sim nem não, muito antes pelo contrário. Como direi, pulou fora. Quando ele tinha, obviamente, a obrigação de dizer não. O governo não pode matar cidadãos americanos sem o devido processo legal. Se quer para condenar um nego à morte, tem que prender, fazer um processo com direito de defesa, julgamento pelo júri, e se for condenado à morte, ainda assim, tem direito de apelar, etc. Daí, no fim, pode ser executado. Agora, essa lei que o Obama assinou no 31 de dezembro, todo mundo bêbado, naquele dia que está todo mundo bêbado de fim de ano, para ninguém perceber, e essa lei dá ao presidente o direito de mandar matar quem ele queira, sem processo, sem habeas corpus, sem porra nenhuma. E daí ninguém vai poder discutir. Ou seja, é uma ditadura, evidentemente. O presidente tem o direito de matar o cidadão sem dar satisfação a ninguém. O presidente tem o direito de declarar guerra sem consultar o Congresso. Acabou a democracia, meu Deus do céu. Claro que o Obama é um perigo, é claro que o Obama é agente estrangeiro, essa coisa precisa ser muito besta para não enxergar uma coisa dessa. E quem ainda duvida do negócio dos documentos é um idiota completo, tá certo? Ou então é parte interessada. Ou então é louco, sofre de síndrome do piu-piu. Que negócio, será que eu vi um gatinho? Né? Então, aliás, falando nisso, você veja, aqui tem um projeto de lei que está circulando aí que obriga o sujeito para retirar um remédio numa farmácia, remédio receita, o médico te dá uma receita, você entrega na farmácia para eles preparar a receita, quando você vai retirar, você precisa ser identificado pela íris ou apresentar impressão digital. Veja o nível de controle que o governo está querendo ter sobre as pessoas. Quer dizer, a sua assinatura não basta, o seu documento não basta, precisa de identificação física. É o negócio aí do anticristo, a marca da besta na sua mão, na sua testa, ou no seu cu. Né? Então, ao mesmo tempo, o mesmíssimo governo, quer ver? Lá no estado do Texas, votaram uma lei estadual que obriga o eleitor a apresentar uma identidade na hora de votar, uma identidade com fotografia. O governo está contra, dizendo que isso aí é perseguir, é discriminar os hispânicos, que já está pressupondo que os hispânicos não têm documento. Então, se não precisa de documento para votar, meu filho, você pode votar em 40 zonas eleitorais, você vai de uma em uma, e vota quantas vezes você quiser. Dá outro nome, dá o nome de um falecido e pronto, ninguém vai te pedir documento. Então significa assim, para votar você não precisa apresentar documento. Mas para retirar uma porra do antibiótico na farmácia, você precisa ser identificado pela íris. Que nem se fosse coisa assim, sabe? Prisão de segurança máxima. Que o sargento para entrar lá tem que olhar na maquininha para a maquininha reconhecer, senão não entra. Quer dizer, você veja, o nível de controle que eles exigem numa coisa inócua e o nível de descontrole total que eles precisam na eleição para poder reeleger o filho da puta de novo, porra. Quer dizer, vale tudo. Então, o que o Obama está fazendo aqui, ele está devastando, está destruindo tudo. E, para refazer o que ele desfez, olha, precisa de alguém melhor do que o Mitt Romney, porra. O Mitt Romney é meia bomba. Então aqui nós estamos torcendo pelo Rick Santorum, eu não sei se ele tem a envergadura, a inteligência para isso, mas pelo menos é o seguinte, ninguém jamais levantou a boca para acusar o Rick Santorum de desonestidade nenhuma. Então ele é que nem era o Itamar Franco no Brasil. Você pode achar que o QI dele não é muita coisa. Inclusive quando o Itamar Franco foi nomeado embaixador em Portugal, disse que só tinha um problema, ele ia ter alguma dificuldade com o idioma. Mas era uma pessoa íntegra. O Itamar Franco jamais roubou um palito de fósforo.
E o Rick Santoro, mesma coisa. Não há sequer suspeitas contra ele. Quando o pessoal quer suspeitas, não encontra do que suspeitar. Então, é claro que é o sujeito mais limpo. Agora, os outros todos têm um pouco de rabo preso. Né? O Gingrich tinha rabo preso lá com o Fannie Mae e Freddie Mac. Né? O Romney tem rabo preso com o Obamacare, que ele tinha um plano igualzinho ao Obamacare. Né? O Ron Paul tem rabo preso com o George Soros. Agora, e o Rick Santoro? Ele tem rabo preso com Deus. Ele é muito católico, vai lá, tem compromisso com Deus, só se isso for objeção. Agora, veja que coisa. Tem tanto assunto interessante, puta vida. Aqui, enfim, alguém me manda um artigo publicado no Jornal de Minas. Não, no Jornal Valor. Assinado por Alberto Carlos Almeida. Chama-se A Lúcida Estratégia de Aécio. Dizendo o seguinte. Todo mundo reclama do Aécio Neves porque ele só faz oposição moderada a Dilma Rousseff. E daí ele diz aqui, os intelectuais, tal, né, eles querem uma oposição mais firme, mas o Aécio está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque ele sabe que a maioria do povo é a favor do governo, gosta do Lula, essa coisa toda. Então ele não quer bater de frente, porque senão ele vai afastar o eleitorado. Então ele tem que afagar essa parte do eleitorado. Então ele está fazendo a coisa certa, ele é um verdadeiro político, homem prático, etc, etc. Ai, meu Deus do céu, eu já ouvi essa conversa tantas vezes no Brasil, mas tantas vezes. É o seguinte, aqui, esse Alberto Carlos Almeida, ele diz, não, por outro lado tem os intelectuais, que só teorizam, por outro lado tem os políticos práticos, que sabem o que fazer, e o Aécio Neves sabe o que fazer. Olha, eu já vi intelectuais dizendo a mesma coisa que você está dizendo milhares de vezes. Que você tem, vamos dizer, que afagar o eleitorado adversário e ganhá-lo para você. Tá certo? E que, portanto, você não pode ter uma conversa muito diferente, uma conversa que faça, vamos dizer, uma oposição escandalosa a ele. Você não pode, você tem que contornar as diferenças ideológicas. Eu digo, se você pensar exclusivamente em termos eleitorais, você está certo. Mas pensar exclusivamente em termos eleitorais foi o que acabou com a direita no Brasil. Então, assim, você usa o discurso do adversário, você afaga o eleitorado dele, etc. Você se elege. Então você ganhou a vitória eleitoral e você deu uma vitória ideológica para ele. Isso quer dizer, você vai estar no poder, mas você vai estar sob o controle da hegemonia ideológica do adversário. Que é o que acontece, por exemplo, com Zé Serra, aconteceu com Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Então, você é eleito pela direita para fazer o que a esquerda quer. Isso é fácil. Se é só isso que o Aécio quer, ele pode se eleger. Só que vai ser mais um sujeito que sacrifica o país à sua carreira política. Então isso não é oposição verdadeira. Não é oposição de maneira alguma. É uma apenas disputa interna dentro do esquema da hegemonia ideológica. Então precisa ver o seguinte. O que você quer? Você quer eleger uma pessoa, você quer um carguinho. E no carguinho você vai fazer tudo que o seu inimigo quer? Ou você quer mudar o curso das coisas? Se é para mudar o curso das coisas, meu filho, você tem que obter uma vitória não somente eleitoral. Você tem que obter uma vitória ideológica, uma vitória estratégica, uma vitória moral. Você tem que vencer o movimento inteiro. Não é ganhar uma eleição, meu Deus do céu. Que coisa mais pequena, mais boboca. Era dessa turma que Lenin ria dessas pessoas, porra. E qualquer comunista com um pouco de treino sabe que esse pessoal que só pensa em eleição, eles são os trouxas, eles são que nem o porquinho que você engorda para matar no fim do ano. Você veja, por exemplo, esses itens de propaganda gaysista, essa coisa toda, isso aí é a menina dos olhos do movimento esquerdista. Quem no Brasil baixou a primeira lei contra os religiosos, multando igrejas ou sinagogas ou mesquitas, que proibisse o ingresso de um traveco ou de uma drag queen. Foi o Alckmin. Então, tá vendo? Você elege o cara, ele ganhou a eleição, só que é o seguinte, ele vai ter que fazer o que o adversário quer. Então, é uma vitória eleitoral pessoal, que não beneficia em nada aqueles que votaram nele. Quer dizer, é a institucionalização da traição.
Então, esse é um político profissional. Falou, não, meu filho, isso é vigarice. Só que é a vigarice inconsciente, você não sabe que é. Isso porque a sua cabeça, você que se acha tão superior a todos os intelectuais, dos quais você é um, evidentemente, você nem sabe que essa sua conversa a favor da esperteza eleitoral é conversa padronizada no Brasil. Você acha que está dizendo uma novidade? Eu já ouvi 500 vezes, já escrevi sobre isso. Essa é a falsa esperteza do político de interior que só pensa em voto. É? Ganhar a eleição não é nada, meu filho. O que você tem que ganhar é o poder sobre a sociedade brasileira. Você tem que ganhar o controle da mídia, o controle das escolas, o controle da cultura. Aí sim você determina para onde vai o país. Mesmo que você não tenha um puto de um cargo. Mas isso os comunistas entendem, você não, porque você, o burguês liberal, ele só gosta de raciocinar em termos institucionais, né? Ele confunde a instituição com o poder. Ele confunde cargo com poder. Meu Deus, até quando, hein? Até quando? Peraí, tem alguém na linha aí? Aqui, pesquisadores brasileiros terão 20 mil bolsas de estudo nos Estados Unidos. 20 mil bolsas de estudo. O programa inteiro da dona Dilma são 75 mil bolsas. Meu Deus, com dinheiro de 75 mil bolsas, você monta uma universidade de primeiro mundo. Ali em Sorocaba, em São Tomé das Letras, né? Em Jardim Cudamãe. Você está entendendo? Quer dizer, que história é essa de 75 mil bolsas de estudo? Quer dizer, esse é jogar dinheiro fora, meu Deus. Você não tem que levar o brasileiro para estudar no exterior, você tem que trazer os professores do exterior para ensinar no Brasil. Quando eles fizeram a USP, começaram muito bem, eles trouxeram grandes professores do exterior, matemático, Luigi Fantapie, o filósofo Etienne Souriau, e começou muito bem, foi depois que cagou. Mas fizeram a coisa certa. Não tem que pagar o brasileiro para estudar no exterior, tem que pagar o professor do exterior para vir ensinar no Brasil. Isso é picaretagem. E tem gente achando lindo. Tem a imprensa estrangeira diz, olha a Dilma como é maravilhosa, fez esse programa, etc. Porra! Você não vê que quanto mais a mídia internacional fala bem do Brasil, mais crime tem, pior fica a nossa educação, mais aumenta o nível de corrupção. Vocês não estão percebendo que esses caras, eles são que nem a raposa da fábula, a raposa e o corvo do La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. O corvo estava lá com queijo na boca, daí chega a raposa e diz, como você é lindo, como você é maravilhoso. Daí o bobão do corvo fica desvanecido, abre a boca e deixa cair o queijo, a raposa pega o queijo e come. Quando é que vocês... Isso aqui é uma lição que davam pra gente quando era criança, porém vocês não aprenderam até agora. Cada vez que a mídia internacional fala bem do Brasil, vocês acham maravilhoso, vocês acreditam e abrem a boca e deixam o queijo cair, porra. Até quando vão acreditar? Veja essa gravação que tem na mídia brasileira, aquela moça, pessoa simples, falando para esses agentes abortistas. Vocês todos são instrumentalizados por essas ONGs internacionais, Fundação Ford, Fundação MacArthur, etc, etc. Vocês estão empregadinhos dessa gente. É essa mesma gente que manda publicar essas coisas. Olha, publica o negócio dizendo que o Lula é maravilhoso, que a Dilma é do caralho, tá entendendo? E o brasileiro lê isso e tem orgasmo, Mais uma vez o mundo se curva ante o Brasil. Putz, a vida, O vídeo está lá no Mídia Sem Máscara, é isso mesmo. Agora, diz que o diretor da BBC diz que nós podemos zombar de Jesus, mas não de Maomé. Mas que coisa extraordinária. Quer dizer, o sujeito diz isso, a gente sabe que ele está fazendo isso, está fazendo há 20 anos. Isso é uma política constante de descristianização e de islamização, porque essa política que vem da própria Casa Real Britânica. O príncipe Charles, ele é isso que ele quer. Ele é discípulo, foi membro do Matarica, discípulo de um sheik há 30 anos.
Eu sabia disso 30 anos atrás. Só que na época eu, muito trouxa, não consegui de imediato avaliar as consequências políticas de longo prazo. Mas também eu não consegui de imediato, mas também não levei tanto tempo, porque a maior parte da pessoa não conseguiu juntar a causa com consequência até agora. Quer dizer, o príncipe Charles vem com aquela política de que, não, para vencer o Islã radical, nós temos que afagar o Islã moderado, então o Islã moderado está tomando conta de tudo. E quando você vai ver, os moderados e os radicais são as mesmas pessoas. O sujeito é moderado na segunda, quarta e sexta, e é radical terça, quinta e sábado. Agora aqui, veja, a Corte Europeia, né, impugnou a proibição dos crucifixos da escola italiana. Agora no Brasil já tem um projeto igual, tem que tirar os crucifixos. Tem que tirar o crucifixo por quê? Quem construiu a civilização europeia foi a Igreja Católica. Quem construiu o Brasil foi a Igreja Católica. Estuda um pouco de história. Veja o que seria o Brasil sem os jesuítas. Agora, digo, estava lá um movimento gay para fazer isso? O Brasil deve muito ao movimento gay? Deve muito aos abortistas? Não deve nada. É que nem, você veja, aqui tem um cineasta americano que fez um filme patriota chamado Monumental. Aliás, um filme muito bonito, pelo que eu vi do trailer. Ele foi na televisão falar no programa do Piers Morgan. Piers Morgan é aquele cara que fazia parte do júri do Britain's Got Talent. Quer dizer, ele para julgar cantor popular até que é bom, mas daí entra no negócio político, só fala besteira, Daí, como o cara dissesse que ele era contra o casamento gay, o Piers Morgan disse, você é um extremista. Eu digo, pera um pouquinho, um momento. Esse negócio de quem quer que seja contra aborto e casamento gay está sendo rotulado de extremista. Então você faz um favor. Me mostra alguma civilização, algum país, algum estado que durante a história tivesse oficialmente casamento gay. Isso nunca existiu, em parte alguma. Então é uma novidade. Quer dizer que, se você segue a opinião tradicional milenar da totalidade da humanidade, você é um extremista. Parece que a coisa está invertida, né? Quer dizer, extremista, por definição, é o sujeito que tem uma posição peculiar e que vai contra a maioria. Mas aqui virou o contrário. A maioria é extremista. Então esse pessoal queria retirar os crucifixos, tomou uma entortada e olha que coisa bonita. O advogado, né, que defendeu as igrejas, defendeu o direito de manter os crucifixos, não era um católico, era um judeu ortodoxo. Olha que coisa mais bonita. Aliás, aqui nos Estados Unidos também. O maior estudioso de perseguição a cristãos no mundo é o Michael Horowitz, não o David Horowitz. Michael Horowitz, não sei se é parente. É o cara que mais estuda e divulga esta matança de cristão que tem no mundo. Se não fosse ele, ninguém estaria sabendo de porra nenhuma. Então esse pessoal está dando um exemplo para a humanidade. Os judeus que vêm se fudendo há séculos, eles estão preocupados com a perseguição que os outros estão sofrendo. Então isso é uma lição para todos. E olha, quer saber? Meu tempo acabou. Até a semana que vem, muito obrigado.